Estamos de volta, pessoal, continuando aqui nossa parte 2, nosso item 4.5, falar aqui sobre aquisição de dados. Aquisição de dados são os processos e procedimentos pelos quais os dados relevantes para uma ação criminal são descobertos e coletados. Na maioria das situações, a coleta de evidências deve ser realizada por especialistas forenses licenciados e treinados, geralmente aqueles associados à aplicação da lei, vulgo polícia, né? A primeira prioridade durante a aquisição de evidências é a preservação. Só corrigindo, né? Às vezes também tem perito particular, né? Às vezes acontecem uns crimes, não exatamente em TI, né? Mas existe alguns peritos forenses em particular, não só a polícia, né? Ordem de volatilidade. É isso mesmo, volatilidade. Ao coletar evidências, é importante considerar a volatilidade dos dados e recursos. O que seria isso, né? A probabilidade que os dados sejam alterados ou perdidos devido às operações normais de um sistema de computador, a passagem do tempo ou a mudança no estado de energia. A coleta de evidências potenciais deve ser priorizada com base no tipo do evento, incidente ou crime, bem como na ordem de volatilidade. Geralmente o seguinte é a ordem de volatilidade. A volatilidade é o seguinte, né? Ficou invertido aqui, mas enfim. Registros ou cache, conexões de rede, tabela de roteamento, cache ARP, tabela de processo, estatística de kernel, memória, sistemas de arquivo temporários, dispositivo de armazenamento local, registro remoto e dados de monitoramento relevantes para o sistema em questão, configuração física, topologia de rede e depois mídia de arquivo. Essa ordem de volatilidade foi retirada da RFC 3227 Guidelines for Evidence Collection and Archiving. O que acontece? Porque começa com registro de cache, conexões de rede, coisa que pode ser mudado facilmente. Então começa com isso daqui, para as coisas que é mais, né, configuração física, topologia de rede, é um pouco mais difícil de ser alterado. Parte de disco. Toda a gente está falando agora só para essa parte de aquisição de dados, tá, pessoal? O disco ou dispositivos de armazenamento locais internos ou conectados onde as evidências podem residir são considerados de volatilidade moderada. Como a maioria das evidências de crime de computador assume a forma de bits em dispositivos de armazenamento magnético, é bastante fácil de manipular e alterar. Para preservar os dados, bem como estabelecer e verificar a integridade desses dados, são feitas imagens de dispositivos de armazenamento suspeitos. Na maioria dos casos, um programa de imagem forense é usado para criar uma cópia de imagem bitstream de um dispositivo de armazenamento. Essa bitstream aqui é fluxo de bit, né? Tipo, meio que bit a bit ali. Ele vai fazer uma cópia totalmente idêntica do disco ali. O sistema de duplicação forense calcula um hash da mídia original antes e depois da execução da cópia de imagem bitstream. Ou seja, o hash tem que ser igual. Por isso que, lembra lá, a gente viu de hash, se você muda alguma coisinha ali, o hash vai mudar. Então, se você fez essa cópia idêntica, o hash vai ser o mesmo, porque não é o mesmo arquivo, mas, né, teoricamente ele vai ser igual, idêntico, então ele vai tirar o hash idêntico. Se esses hashes corresponderem, o processo de duplicação não alterou o original durante o processo de duplicação. Além disso, são criados hashes das cópias de imagens. Se o processo de geração de imagem funcionou corretamente, o hash de cada cópia de imagem corresponderá ao original. Ou seja, vai ser idêntico ao original ali, comprovado por hash ainda. Memória RAM. A memória de acesso aleatório, né, ela é considerada de alta volatilidade e deve ser coletada se tiver evidências relevantes em prioridade. No entanto, se o evento de violação já foi concluído, especialmente se ocorreu antes de uma reinicialização ou há mais de algumas horas, pode haver pouca ou nenhuma evidência restante na memória, então o foco deve mudar para o dispositivo de armazenamento. Uma vez no Campus Party da vida aí, teve lá um palestrinha lá com o pessoal da PF, e aí um perito estava comentando essa questão da memória, né? E aí assim, sei lá, eu particularmente achava que você desligou o equipamento ali, ela já ficava limpa. E ele falou que não, que dependendo do tipo de memória, pode demorar horas para ela se esvaziar. Então assim, por mais que eu vou lá, desligou, ela perde, mas leva um certo tempo a ela ficar totalmente desenergizada, porque tem, sei lá, alguns componentes dela ali. Então, dependendo, se eles chegarem no local, o computador estiver ligado, o cara puxar da energia ali, pode ser que eles não consigam fazer um dump ali nas memórias. Um arquivo swap ou page file, né, um arquivo de paginação, ele é de menor volatilidade do que a RAM, mas está relacionado à RAM, porque normalmente essas page file aqui ele vai estar salvo no armazenamento, né, na HD, SSD, enfim. Um swap ou arquivo de paginação usado quando a memória virtual está habilitada para usar um espaço no dispositivo de armazenamento para expandir o espaço da memória endereçável de um sistema. Se houver perda de energia, qualquer coisa na RAM será perdida, mas o conteúdo do swap ou arquivo de paginação será retido, assim como qualquer outro arquivo em um dispositivo de armazenamento. Pode ser que na hora que está sendo gravando, corrompe, mas vai corromper muito pouca coisa. No entanto, se o sistema ainda estiver em execução, o conteúdo do swap ou do arquivo de paginação estará sujeito a alterações conforme o gerenciador de memória virtual executa suas operações. Um swap ou arquivo de paginação geralmente é preservado removendo
abruptamente a energia de um sistema. Puxa o cabo da energia ali e já era. Parte do sistema operacional de um sistema, né, de um computador, um dispositivo e tal, é um recurso estático. Na maioria das investigações, simplesmente identificar o sistema operacional é suficiente. No entanto, pode haver a necessidade de operar o SO como parte da análise das evidências. Nesse caso, capturar o sistema operacional de forma a preservar sua funcionalidade é essencial. Lembra lá da parte que a gente falou que o sistema que está sendo ali inspecionado, ele não é confiável? Então, sim, você tem que tentar ou duplicar aquilo ali ou tentar preservar para mexer o mínimo. Se o sistema operacional estiver sendo executado em uma VM, o snapshot poderá ser criado e adquirido para permitir que os administradores reiniciem o sistema operacional em estação de trabalho forense. Se o sistema operacional estiver operando com uma configuração padrão no host, a geração de imagens do dispositivo de armazenamento principal pode permitir que os investigadores reiniciem, né? Ou seja, esse restart aquele sistema ali, em um hardware semelhante ou que converta um sistema operacional convidado em uma VM. Deve-se tomar uma decisão entre usar o processo de desligamento normal de um sistema, que pode salvar dados úteis da memória em unidade, mas com o risco de acionar funções de limpeza de dados ou remover abruptamente a energia, o que preservaria todos os arquivos na unidade, mas correndo o risco de perder qualquer informações ou conjuntos de dados somente na memória. Ou seja, ou você desliga normal e pode ser que tinha algum truquezinho, alguma coisinha que o cara fazia lá e quando voltasse a máquina não ativava nada que pudesse limpar ela ou criptografar. Ou você simplesmente desliga ela, corre na memória para tentar fazer dump e tentar pegar esse armazenamento externo e tentar ler ele de outra forma, enfim. Então, sim, são duas formas aí de agir. Obviamente vai depender do perito e da experiência dele. Parte de dispositivo de device, as aquisições gerais de dispositivos, incluindo servidores, desktops, notebooks, laptops, tablets, smartphones, diversos dispositivos móveis, IoT, ICS, dispositivos embarcados, geralmente seguem um procedimento padrão. Se tiver ligado, deixa ligado. Se tiver desligado, deixa desligado. Uma vez que se sabe mais sobre a situação, as decisões são tomadas por especialistas forenses experientes. Então, o status de energia pode ser ajustado para otimizar a preservação das evidências. Se houver evidências na memória, elas devem ser coletadas com prioridade. Caso contrário, as evidências do dispositivo de armazenamento devem ser preservadas. Como o software nativo não pode ser confiável em um dispositivo suspeito ou vítima, a energia deve ser removida abruptamente em vez de executar um desligamento normal. Foi o que eu comentei no slide anterior, né? Isso pode incluir desconectar o cabo de alimentação, remover uma bateria e ou pressionar, manter pressionado, né? O botão liga e desliga por 30 segundos, mais ou menos, enfim. Então, assim, é delicado essa situação, né? Vai depender da experiência ali do perito. O firmware pode ser o único software presente em IoT, ICS, dispositivos embarcados, ou algumas formas de dispositivos móveis. Copiar ou clonar o firmware pode ser um processo simples ou complexo. Em alguns casos, o utilitário de backup de firmware pode ser usado em outras situações. Adaptadores personalizados devem ser soldados em um circuito para acessar o firmware. O firmware adquirido pode então ser comparado ao firmware original de fábrica. Snapshot. Um snapshot é um recurso de backup de virtualização. Ele pode clonar o sistema operacional ao vivo em alguns instantes. O snapshot pode ser então adquirido como evidência e usado para reiniciar o sistema operacional em uma estação de trabalho forense. Bem tranquilo pegar isso também. Parte de cache. Um cache pode se referir aos chips de memória de pequeno volume de alta velocidade no CPU, geralmente referenciados como cache nível 1 a nível 4, né? L1, L2, L3, L4 e tal. Pode se referir ao armazenamento na memória de informações de rede, como o cache ARP e o cache DNS. Também pode se referir aos arquivos temporários de aplicativos, como editores de documentos e navegadores à web. Se o cache for um item de memória, ele seria de alta volatilidade e precisaria ser priorizado para coleta se houvesse uma boa probabilidade de conter evidências relevantes. Qualquer cache do sistema de arquivos seria preservado adquirindo o próprio dispositivo de armazenamento. Só um adendo aqui dessa parte de armazenamento. Por exemplo, no caso de um disco criptografado do Windows, né? Que é por exemplo, o BitLocker. Quando você desliga a máquina, o disco ele entra no estado de criptografado. E aí quando você liga ele, você desbloqueia com a senha, ele entra no modo descriptografado. Qualquer tipo de alteração que você fizer, você perder a chave dele ali, já era. Você não consegue descriptografar ele de jeito nenhum. Pelo menos eu desconheço. Pode ser, né, que o pessoal lá de Israel tem uns negócios meio doidos aí. Eles consigam alguma coisa para descriptografar isso daí, porque a criptografia é bem pesada. Tem esses pontos da questão de desligar e continuar com o sistema ligado e tentar fazer alguma coisa nele ali, né? Parte de rede. A evidência de rede pode ser pacotes de rede ao vivo, conexões de rede ao vivo ou caches criados pelo uso da rede, como ARP e cache DNS.
As informações de rede ao vivo precisam ser coletadas enquanto a conexão estiver ativa. Isso pode incluir sniffers de rede para adquirir pacotes e ferramentas de memória para adquirir informações da pilha do protocolo do sistema operacional. E para finalizar aqui essa parte de aquisição, os artefatos, eles são quaisquer itens de evidência deixados por um suspeito ao realizar uma atividade criminosa ou de qualquer forma violadora. Isso pode incluir alterações nas configurações, criação ou alteração de arquivos, alterações em processos e tarefas ativos, criação ou remoção de contas de usuário, instalação de ferramentas e utilitários de hackers e muito mais. Qualquer coisa que não existiria ou não teria mudado, exceto pelo fato que a intrusão ou incidente ocorreu, é um artefato ou uma evidência deixada para trás por aquele evento. Bom, pessoal, bem tranquilo, né? Mais ou menos. A gente encerra por aqui, então. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre essa parte aí de on-premises versus cloud. Esse item é um pouquinho mais puxado, um pouquinho mais de conteúdo. Espero que tenham gostado. Deixa aquele comentário de sempre. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço. Até lá.